dos maiores desafios que enfrentamos na atualidade está no âmbito da saúde mental. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, excesso de estresse estão entre os principais problemas registrados. O Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS, publicado em junho de 2022, mostrou que, em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais, sendo o Brasil o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo e com a maior taxa de depressão da América Latina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre os pilares do estilo de vida. É isso mesmo, Alê. A síndrome do burnout está conectada aos compromissos de trabalho e já atinge cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E se caracteriza por sentimentos de esgotamento, aversão ao trabalho, sensação de ineficácia e falta de realização profissional. A quantidade de tarefas, o ambiente de trabalho e outros fatores precisam ser ajustados visando maior qualidade de vida, já que o dia a dia profissional desempenha um papel central na vida dos trabalhadores, podendo impactar todas as outras áreas. De acordo com os estudos recentes da ISMA, International Stress Management Association no Brasil, uma das principais instituições mundiais que estuda o estresse, 72% dos brasileiros ativos profissionalmente estão estressados, evidenciando um cenário preocupante em relação à saúde mental dos trabalhadores do país. Além de aumentar os riscos de depressão, ansiedade, insônia e síndrome de burnout, o excesso de estresse pode acarretar diversos problemas de saúde. E os transtornos mentais estão intimamente relacionados com os hábitos. Desse modo, é possível prevenir e até mesmo atenuar diversos problemas com ajustes no estilo de vida. No entanto, na prática, pode não ser tão fácil de implementar esses novos hábitos. De fato, sabemos através da neurociência que modificar padrões de comportamento é sim um verdadeiro desafio, mesmo que esses comportamentos estejam nos atrapalhando. A medicina do estilo de vida pode fornecer um ótimo suporte nesse processo, já que inclui todos os pilares fundamentais para a saúde física e psíquica, como a alimentação, o sono, a atividade física, o gerenciamento de estresse. E para nos ajudar a falar sobre esse tema de hoje, gostaríamos de apresentar o nosso convidado. Ele é psicoterapeuta e pesquisador sobre gestão do estresse e burnout, mestre em ciências, com MBA em saúde ocupacional e especialista em bases da medicina integrativa, em neuropsicologia e reabilitação cognitiva, com certificação em gestão de estresse. Armando, seja muito bem-vindo aqui. Muito bom poder contar com a sua participação. Seja bem-vindo, Armando. Obrigada pela sua participação aqui hoje. É um grande prazer estar aqui. Nada mais importante do que agradecer o convite, a oportunidade de falar de saúde mental, saúde como um todo, para um público tão grande como os nossos ouvintes, sem esquecer de que saúde integral deve ser vista como um somatório, né, de processos que devem passar pelo corpo, pelas emoções e pelo sentido da vida e propósito. Então, nada mais importante do que estar aqui podendo conversar com essas duas grandes profissionais. Muito obrigado. Eu já quero começar com uma pergunta aqui sobre a importância de ter realmente uma rotina equilibrada para a saúde física e principalmente a saúde mental. E eu complemento a pergunta. O que seria uma rotina equilibrada? Né? Nos ajuda, porque eu acho que as pessoas perderam já a referência, é melhor a gente referenciar. Então a gente vai começar o seguinte, a gente vai falar assim, o que seria uma rotina equilibrada e como essa rotina equilibrada poderia beneficiar aí tanto a saúde física como mental. Vamos lá. Eu vou dar um passinho para trás. Quando a gente vai para sociedades humanas, aqui a gente tem assim vários verniz de complexidades adicionados. Quando a gente vai para o campo da neurobiologia, né, e a gente compara um pouquinho como outros seres vivos lidam com os estressores, às vezes fica mais fácil de enxergar a complexidade e enxergar assim, o quanto que a gente consegue complicar o nosso dia a dia. Eu tenho aqui uma primeira referência muito famosa, que traz um título bastante assim, interessante, né? Por que as zebras não têm úlceras? Do famoso neurobiólogo Robert Sapolsky, que ele fez assim uma pergunta, é um neurobiólogo engraçado, mas assim extremamente profundo nas suas colocações,
que ao observar a vida no mundo natural, ele percebe que tem algo que distingue e que diferencia bastante a humanidade dos demais seres vivos, que é a capacidade da gente fantasiar e da gente antecipar problemas que podem acontecer ou não no futuro. E isso faz uma grande distinção. Então, ao observar a vida natural, né, os animais em situação selvagem, o que ele percebe? A resposta de estresse, ela é fundamental para aumentar a capacidade de sobrevivência, que você consiga se realizar nos seus, naquilo que é de valor, mas que, uma vez desligado esse mecanismo, o animal naturalmente não fica projetando, planejando, fantasiando a segunda ameaça que vai aparecer pelo caminho. E aí que a gente percebe o quanto que o mundo humano ele é cheio de armadilhas e muitas delas armadilhas mentais que fazem com que a gente não consiga apenas usar os hormônios, né, a resposta de estresse para lidar com ameaças reais, mas o tempo todo a gente mesmo fica disparando essas respostas por aquele mundo que poderá acontecer daqui um dia, uma semana, um mês, 10 anos, 50 anos. Felizmente, isso nos faz humanos. Infelizmente, isso tem um preço muito alto a ser pago, que essa dificuldade, em parte, explica esses números tão imensos, né, de doença mental, de transtorno mental nas nossas sociedades. Né? Por que os índices de ansiedade, de depressão, de estresse são cada vez maiores? Porque são cada vez maiores as nossas fantasias, os nossos mecanismos projetivos que vão construindo, né, o próximo monstro a ser vencido. Parece que está todo mundo dentro de uma tela de um game, né, e que a gente passa de uma fase já aguardando o próximo chefão, né, aquele próximo desafio. E estamos todos nesse círculo vicioso, quer dizer, algo difícil de se escapar. A gente tem alguns meios naturais, né, por isso que a gente fala bastante atualmente da importância da medicina do estilo de vida, que não é nenhuma novidade, não é a última, não deve ser encarado como a última revolução, mas sim como uma volta aos primórdios das boas práticas médicas, das boas práticas de saúde, que resgatam que muitos dos princípios que mantêm saúde e longevidade passam por atitudes, por ações individuais que, de forma colaborativa com os nossos profissionais da saúde, né, cada um tem o seu papel intransferível, né, de criar bolhas, de criar assim um círculo virtuoso de atitudes, de comportamentos, de relacionamentos que vão sempre facilitar que a gente tenha mais sucesso. Quando a gente fala de o que é uma vida equilibrada, o que é uma boa vida, isso passa por filtro filosófico, cultural, costumes, práticas, criação, mas a gente não pode esquecer que é papel de cada um de nós ter, talvez, essa possibilidade de refletir e de tomar essas próprias decisões amparado por suportes profissionais e de familiares, né, para entender assim, o que é equilíbrio para mim, porque muitas vezes a gente procura esse conceito de equilíbrio no outro, e esse equilíbrio no outro, quando está fora de mim, nunca é um terreno muito sólido, porque a verdade do outro, o equilíbrio do outro, é algo que está em constante transformação. Então, eu trouxe, né, o título Por que as zebras não têm úlceras. Eu esperei o livro inteiro para que ele explicasse que não, calma, as zebras têm úlceras, tá? Esse processo, ele acontece também com este animal, então as zebras também sofrem de úlcera, mas a brincadeira que ele faz é que, assim, provavelmente não por úlceras nervosas, ou seja, talvez o impacto das emoções não seja o mesmo de nós, seres humanos,
que podemos o tempo todo estar ativando esses mecanismos de sobrevivência para lidar com escolhas cotidianas, escolhas comuns, escolhas que seriam irrelevantes muitas vezes. Aí eu trago uma segunda literatura, que nós temos o livro em português, que eu acho que assim é quase que um complemento, mas aí fala do humano, chamando Morrendo por um Salário. É um outro, aqui é um psicólogo, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui para Harvard, e ele fala de como que essas escolhas e como que essa vida adulta que a gente aprende a construir, muitas vezes não está bem claro o significado e o propósito que nós percorremos. Quer dizer, a gente recebe uma série de informações ao longo da nossa formação infantil, de adolescência, as séries que a gente assiste, os livros que a gente lê, os exemplos que a gente tem ao nosso redor, e muitas vezes a gente sai correndo atrás da mesma bola que não é a nossa, para descobrir muito tardiamente que aquele jogo não era o meu jogo, eu estava jogando o jogo de outro, de alguém. Infelizmente, isso é uma história muito repetitiva nos consultórios, né, de saúde mental, nos consultórios de psicoterapia. Mas me explica qual é o seu jogo, e aí a gente percebe que nunca se fez essa reflexão. Então a gente quer ganhar dinheiro, mas não está claro, porque a gente quer usar uma roupa melhor, mas não está claro se isso tem a ver comigo. Às vezes a gente vai buscando, vai construindo e vai indo atrás para descobrir que talvez aquilo não fosse o mais importante. Não que não seja importante, mas o mais importante. E sem desprezar, no final das contas, a gente vai pegar o nosso amigo, não sei se fica claro aqui, é um cérebro. Só que esse cérebro, ele parece muito de verdade com o nosso cérebro, porque ele permite fazer isso, ó. É um cérebro extremamente O Armando tá com um cérebro de borrachinha na mão, apertando como se fosse um squeeze. Isso mesmo, tá? Que é mais ou menos o que a gente faz no dia a dia com o nosso próprio cérebro, né? Quando a gente está correndo atrás desses nossos sonhos, dessas nossas fantasias, dessas nossas idealizações, sem se perguntar se esse é o jogo que eu quero viver. Simplesmente eu estou correndo, né? A gente fala muito hoje algumas terminologias não tão modernas, mas, por exemplo, o comportamento de manada. E quantos de nós a gente vive em manadas, a gente vive correndo porque alguém disse alguma coisa que pode vir a acontecer e simplesmente todos nós aí começamos a correr para alguma direção, seja ela fazendo sentido ou não. Posto isso, né, duas literaturas sobre estresse para tentar explicar o que é essa vida equilibrada, uma das coisas que mais me tocou ao estudar fora do país. É engraçado, né? Tem coisas que a gente vai buscar muita tecnologia e muitas vezes são algumas reflexões filosóficas que faltavam. Eu escutei pela primeira vez lá em Harvard a expressão mundo VUCA. Uma coisa que durante todo o meu treinamento em psicologia eu falei, o que é isso? Que mundo VUCA é esse? E um dos professores de Harvard, ele dizia que profissional da saúde ainda vive, né, quando tem uma boa formação, tem uma formação científica, técnica, mas muitas vezes ainda descontextualizada dessa vida social, da sociedade. A gente é preparado para pensar o mundo científico, só que o mundo científico muitas vezes é descolado desse mundo do dia a dia, das pessoas que pagam contas, das pessoas que têm que trabalhar, então não conseguem ter as 3 refeições diárias, não conseguem tomar a quantidade ideal de vitaminas e sais minerais e assim por diante, aquilo que nos é ensinado muitas vezes dentro da academia. Então, dentro desse mundo VUCA, tá, o que é importante para os nossos ouvintes? A gente olha um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, um mundo extremamente desafiador, que quando a gente constrói, né, uma dica, quando a gente fala, olha, uma vida equilibrada é isso, dentro da perspectiva do mundo VUCA, a gente percebe que não é possível uma vida equilibrada estática. A gente precisa de uma vida equilibrada, dinâmica, porque o nosso contexto maior, a era que nós estamos inseridos de vida, de mundo, de planeta, né,
ele necessita que a gente tenha essas adaptações e que a gente curta essas adaptações. Se a gente não conseguir ter todas as refeições, todas as proteínas, todos os carboidratos, que a gente não se penalize ainda mais por isso, que a gente consiga lidar com uma certa flexibilidade. E hoje, dentro da graduação de psicologia, a gente vem debatendo muito a importância da flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica é assim, não é porque a gente tem um estudo na área de nutrição, na área da nutrologia, que isso tem que ser transformado numa regra escrita em pedra. Porque muitas vezes a gente vê a natureza das ciências, é uma natureza que você cria hipóteses, você testa hipóteses, você tira conclusões, mas nunca serão conclusões definitivas, porque se torna um dogma. A gente precisa de trabalhar com a ciência com essa mesma flexibilidade psicológica que a gente precisa de ter na vida. Isso tudo é para responder que essa vida equilibrada é uma vida que você goste de viver, é uma vida que permita você realizar e construir os teus sonhos, mas uma vida que tem uma brecha, um jogo de cintura para as coisas que saírem do eixo, né? Para você não se martirizar, não chegar lá na nutricionista, perdão, eu não segui a receita, chegar no seu médico e assim por diante. É muito interessante, às vezes a gente vê uns compilados de profissionais especialistas que falam assim, café faz muito mal, a água faz muito mal, tal produto, e a gente percebe daqui a pouco, assim, se a gente for seguir estrito senso, é melhor não respirar, porque o ar está fazendo mal, então vamos fazer, né, a apneia. O oxigênio nos dá vida, mas também nos mata, né? Então daqui a pouco... Então, é a ideia de talvez, assim, saber viver a vida com graça, saber viver a vida porque, assim, a única certeza é que um dia não estaremos mais aqui, mas ao invés da gente projetar e pensar nisso, pensar assim, agora que estamos aqui, o que podemos fazer de melhor, né? Que ações, que encontros, que troca de olhares, né? Será que eu vivo essa vida fazendo realizações, deixando a minha marca no mundo? E que marca que eu deixo no mundo? Aí eu vou para um outro conceito que é muito caro para mim, que advém de uma teoria organizacional, mas com um forte compromisso com esse olhar psicológico, né? Que é a teoria Otto Scharmer, que diz, se você precisa fazer uma transformação significativa lá fora, seja na sua organização, seja no mundo, é preciso começar a olhar para dentro de si mesmo. E é isso que falta nas nossas formações. Eu sou um defensor de que educação socioemocional é tão relevante quanto aprender matemática, quanto aprender português na escola. A gente vive hoje, né, escolas que começam a correr atrás do atraso, de que, além de ensinar matérias tradicionais, a gente precisa de ensinar convivência. O mundo não está padecendo por falta de matemáticos, o mundo não está padecendo por falta de professores de inglês, de geografia, de química, de física. O mundo hoje está padecendo por pessoas que saibam construir pontes e não muros, resolver conflitos, que tenham essa flexibilidade psicológica, até para poder absorver essa quantidade imensa de informação que todos têm acerca de si e fazer boas escolhas e procurar bons profissionais, né, parceiros nesse caminho. E eu acho tão importante a gente ter essa aula que você deu aqui, né, nesse podcast. Foi uma aula que você deu aqui nesse podcast, trazendo tantos pontos que depois, né, a gente pode, em podcasts separados, e juntos com você, obviamente, juntas com você, a gente pode entrar mais a fundo, porque primeiro você trouxe a questão, né, do livro, porque as zebras não têm úlceras. E eu estive... Elas têm, tá? Elas têm, mas não das nossas, né? Não as emocionais, né? Eu estive recentemente na África, né, a trabalho, mas fiz o safari. E eu
toda vez, é a segunda vez que eu vou para a África, mas eu fiz todos os safaris, da manhã, da tarde e da noite, é algo que me encanta, né? Meu marido falava, Roberta, você já foi em todos, você vai de novo? Eu falava, vou de novo, e se até o aeroporto der tempo de fazer um safarinho, Mais um. eu tô dentro, eu tô dentro. Mas porque me encanta justamente perceber que nós somos animais, né? Antes de mais nada, somos animais e que aquela vida faz parte da nossa natureza Faz, também, né? faz. Da E para natureza humana entender também. a nossa natureza, a gente não pode deixar de olhar para esta outra vida. Esta outra Exatamente. vida, ela traz algo da nossa vida que foi complicada, que Exato. foi extremamente complicada. Nós temos o Exato. verniz da cultura, nós temos o verniz da linguagem, do simbolismo, Do mas assim, planejamento. do planejamento, mas muito dessa vida primitiva ainda tem algo dentro de nós. Então, as nossas reações, por isso que é tão importante falar de educação socioemocional. Eu até separei aqui um monte de apetrecho. Vamos ver se vocês identificam os próximos. Este daqui, ó. Ele está mostrando, põe perto de você. Ele está mostrando um bonequinho? Opa, um bonequinho. Vocês já Ah, ouviram falar de um filme infantil que não tem nada de infantil chamado divertidamente. Divertidamente? Este daqui é o bonequinho da raiva. Isso. São personagens do filme Divertidamente, Disney Pixar. E este daqui é um dos personagens que representa a emoção primária raiva. Vermelhinho e em alguns momentos solta uma chama. E assim, existe uma representação dessa dentro de todos nós. Essa raiva, ela tem tanto aspectos positivos, ela é importante para a gente correr atrás dos nossos sonhos, para a gente ter aquela energia extra, para lutar contra as injustiças, contra aquilo que não é possível ser aceito em termos de vivência, mas ela tem a contrapartida quando a gente perde o respeito por si mesmo, quando a gente perde o respeito pelo outro. Isso daqui, embora seja destinado para um público infanto-juvenil, muitas e muitas gerações acabou não tendo essa experiência da educação socioemocional. Então, como seres biológicos, todos temos a raiva como uma possibilidade de emoção, só que assim, nunca foi falado sobre isso, simplesmente foi vivido. Então pode ser que a gente não tenha aprendido isso na escola, pode ser que a gente não tenha aprendido isso em casa, tendo bons exemplos de pessoas que fazem uma boa gestão da sua raiva, tá? E simplesmente a gente vai expressando essa raiva no nosso entorno, criando ambientes difíceis, criando relações difíceis. Então, aprender a nomear as emoções e identificar que as emoções têm tanto aspectos de sobrevivência quanto aspectos, né, ruins, porque de forma demasiada e exagerada elas acabam comprometendo a nossa saúde física e emocional. Então a gente tem aqui a raiva, que é esse personagem vermelhinho, bonitinho. Em seguida, eu separei só os bonequinhos relacionados ao tema do dia, tá? Em seguida, a gente tem aqui, não sei se está muito claro, isso daqui ficou quase invisível, que é o medo. E olha o olhar do medo, né? Disney e Pixar não brinca em serviço, tá? Então, assim, a curadoria, eles contaram com a consultoria de um grande psicólogo norte-americano que estuda as emoções, que é o Paul Ekman, que depois tem trabalhos sobre microexpressões faciais, as emoções primárias, e ele fez um trabalho, aqueles trabalhos que é difícil de fazer no Brasil, que ele foi observar bebês ao redor do mundo, bebês com poucas horas de nascimento, para tentar identificar quais são as emoções que são inatas e que são universais. Então ele saiu lá dos Estados Unidos, da Califórnia, e ele foi para a África, ele foi para a Ásia, ele foi para a Europa, ele veio para a América Latina e conseguiu demonstrar seres humanos compartilham das mesmas expressões faciais quando querem falar das emoções primárias. Isso muito antes da gente adquirir cultura e linguagem. Aliás, a cultura e a linguagem, ela vai meio que dar aquela invernizada. Então a gente vai começar a aprender
o que uma cultura aplaude e o que uma cultura meio que reprime, não acha que é uma emoção, não acha que é uma forma de expressar emoção válida. O medo sinaliza para nós todos que existe uma possível ameaça, seja ela real, seja ela imaginária, tá? E eu digo que assim, tirando os transtornos de ansiedade, que é um medo já patológico, ter medo é extremamente funcional, faz com que a gente não saia fazendo bobagem por aí. Então é preferível você ter uma boa relação com o seu medo, que é aquele amigo que fala assim, vai não faça isso não, faça isso não, tá? Do que o destemido, aquele que não tem mais conexão com essa emoção primária, né? E que muitas vezes comete atos imprudentes, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa que chama muito atenção são esses que se gravam em edifícios altos e a gente tem uma série de consequências, pessoas que caem de prédios e etc. Porque assim, não conversa mais com o seu medo interior. Quer dizer, qual que é a função da gente poder falar com o nosso medo e o que ele traz de aprendizagens para nós, para cada um de nós. E por último, né, o que eu separei hoje é esse outro personagem aqui, não sei se dá para ver melhor, é o personagem Tristeza. Tristeza. E se a gente pensa na tristeza, né, quando ela está disfuncional e se transforma num transtorno do humor, do tipo depressão, e precisa sim de cuidados, precisa de atenção, vamos pensar na contrapartida, né, no lado funcional. Qual que é a função dessa emoção, gente? É uma emoção que dá significado para situações e coisas perdidas na nossa vida. Não faz o menor sentido do ponto de vista evolutivo a gente ter perdas e a gente não sentir essa perda na gente. Então, assim, ter contato com a sua tristeza é extremamente saudável, porque ela sinaliza que alguma coisa muito importante não está mais perto de você, sabe? Isso é o lado que a educação socioemocional precisa de chegar nas crianças e nas crianças grandes também, tá? Nas crianças que habitam dentro de nós, para falar que assim, de forma alguma é feio se ligar à sua tristeza. A tristeza, ela traz essa informação importante de que coisas importantes não fazem mais, não estão mais próximas de mim, né? Faz com que a vida tenha mais sentido e significado. Pelo contrário, eu não ia falar, mas só aproveitando a nossa deixa, a gente tem esse outro bonequinho aqui, que é o bonequinho que todo mundo quer, né? As pessoas querem desprezar as demais emoções, essa é a representação da alegria, que no seu extremo patológico, a gente fala hoje da tal da felicidade ou da positividade tóxica, do tipo assim, nossa, Carbonari, você tá cansada? Não, eu nunca tô cansada, Armando. Eu tenho a minha pilha, é uma pilha. Qual que é a pilha boa? Duracell. Aquela. Duracell. Aquela. Né? Alessandra, como que você tá? Ah, eu só estou bem, eu estou na. Infelizmente, né? A gente vê que de todas as emoções primárias, a gente tem uma única emoção, que é uma emoção classificada como positiva, que é uma emoção de conexão. A gente só constrói conexões autênticas se a gente consegue, dentro dessa conexão, sentir alegria. É fundamental para a formação de relacionamento, de família, de equipe de trabalho e assim por diante. E a gente tem que tomar cuidado, como qualquer outra emoção, qual que é esse lado perverso? É quando a alegria se torna obrigatória. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que ser grato. Até a gente brinca do gratiluz. Eu acho que vocês já ouviram já essa expressão. Que assim, poxa, tem horas que expressar a injustiça não é coerente com ser gratiluz. Ou seja, tem situações políticas, tem situações econômicas, tem situações de justiça que a gente precisa de sentir isso na pele, a gente precisa de estar incomodado, a gente precisa de protestar, a gente precisa de fazer o bom uso das redes. E às vezes
Tem pessoas, infelizmente, chegam muito nos consultórios, eu não posso reclamar de nada, tá muito bom. Não é que a gente queira que as pessoas reclamem, mas a gente quer que as pessoas reconheçam quando as coisas não dão certo. É importante ter esse momento. Nem tudo dá certo. Se tudo der certo, tem alguma coisa errada. Não é equilíbrio. Tá? É justamente Não é do que a gente está falando. Equilíbrio é quando tem alguma coisa que está desequilibrada, Tem né? alguma É isso. coisa, porque essa coisa te mexe. Sim, A te gente move. é mexido por aquilo que está nos incomodando. É fundamental que a gente se sinta incomodado por outros, ou se sinta incomodado por nós mesmos, porque é isso que faz a gente continuar caminhando. Ouvindo tudo Faz que o sentido, Armando, claro, meninas? mas muito, né? Muito, muito. E ouvindo tudo que você falou até aqui, né? Eu fiquei pensando desde o começo, assim, da sua aula, né? Porque não dá para falar da sua conversa, mas da sua aula, que equilíbrio, né? Ele tem a ver muito mais com a forma que encaramos e vivemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, do que o quanto a gente consegue fazer ao longo do dia das coisas que a gente tem para fazer. E como a gente consegue conviver com as nossas dificuldades, né? É o quanto nós Exatamente. conseguimos ser resilientes para tornar essa vida equilibrada também, né, Armando? E eu gostei muito quando você trouxe sobre a fantasia, né? Sobre essa preocupar a mente, né, com algo que nem aconteceu, mas para mim a palavra fantasia, ela é muito mais marcante, porque realmente, muitas vezes, a gente fantasia e está estressando com algo que nem aconteceu e que talvez nem irá acontecer, né? E às vezes só a palavra preocupação, né, que eu acho que a palavra preocupação define exatamente o que ela talvez não soe tão forte quanto a palavra fantasia. A gente precisa deixar realmente de fantasiar muitas coisas para poder viver uma vida mais equilibrada. O viver agora, né, como nós conseguimos, né, e não ficar imaginando como poderia ser. Então, porque qual a equilibrar melhor os próximos 10 anos, né? É impossível equilibrar os próximos 10 de anos viver hoje. agora, né? Como você quer viver o momento presente? Dentro do mundo VUCA, Eu ia falar Exato, perfeito. isso eu acho que coloca o tabuleiro na mesa. A gente precisa, flexibilidade, a né? partir de que compreensão a gente quer construir atendimentos melhores, a partir de que compreensão a gente quer ajudar pessoas e a gente quer ajudar a si mesmo, né? Profissional da saúde também é gente, profissional da saúde também está correndo atrás das suas questões, sejam nutricionais, sejam emocionais, sejam cardíacas, sejam gastrointestinais, quer dizer, a ideia de cuidar, né? Para ser um melhor cuidador, a gente tem que se autocuidar. E isso não pode ser da boca para fora, como a gente vive, a gente aprende, né? Isso dá certo na prova, isso não dá certo na vida, muitas vezes. Você sabe que ontem eu estava em uma feira e me pararam uma seguidora, falou: ai, nossa, Alessandra, tira uma foto comigo, nossa, que delícia te ver aqui, mas gente, você é perfeita, você come perfeito, você... Aí eu olhei para ela e falei assim: não sou perfeita. Eu mostro realmente que faço uma atividade física de manhã, mas eu não sou perfeita. Eu tento equilibrar o meu dia da melhor forma possível. E é sobre essa flexibilidade. E a gente, né, Beta, a gente atende nesse mundo, né, da nutrição, do alimento, que está presente ao longo do nosso dia. Tem momentos que a gente vai desequilibrar. E isso não nos define, né, naquele momento. Eu acho que o que define um padrão alimentar é o que nós conseguimos sustentar por maior parte do nosso tempo. E é isso que a gente vai viver ao longo da vida. A palavra flexibilidade na hora de um atendimento e desse conforto para o paciente é fundamental, porque alimentar-se bem não é uma linha reta, né? A gente tem curvas no meio do caminho, a gente tem o mundo VUCA, né, que é exatamente aonde você está inserido, né, como você está naquele momento que você tem mais acesso, o que você precisa mudar, o que está de extremo, que traz mais prejuízos para a sua saúde, dá para equilibrar, não dá, né? Então não é sobre pode ou não pode, é sobre flexibilidade.
Eu ia falar, para complementar, que o equilíbrio, né, ele é o oposto do extremismo. E eu acho que às vezes as pessoas buscam o radicalismo, né? A perfeição é um extremo que eu nem conheço na minha vida, Não né? Que se tem. torna até É, uma outra patologia, exato, conhecida como normose. Ai, os meus exames estão perfeitos, as minhas medidas estão perfeitas. perfeitas. Eu quero um atestado de perfeição, né? É. Então eu vou atrás Não dos existe. profissionais porque eu quero ficar nesse lugar. Aí Isso seria legal denota assim, justamente o desequilíbrio, né? Há e desequilíbrio nesse o processo. desequilíbrio total, né? A Não há normose já equilíbrio. é o Eu ia máximo. fazer uma pergunta que era sobre as ferramentas, né, para gerenciamento desse equilíbrio, mas você trouxe tantas ferramentas, né? Você começa falando com voltar ao que nos é natural, olhar as zebras, né? Depois você passa por autoconhecimento e traz todas as nossas emoções que são inatas, né, que são as primárias, a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, e afirma que nós precisamos senti-las, não negá-las, né? E equilibrá-las, que teremos todas ao longo da nossa vida, e que isso é equilíbrio, ter todas, não ter apenas uma ou não ter ausência de nenhuma, mas todas, e aprender a usá-las em nossa vida. Depois você traz o mundo VUCA e a questão da importância da adaptação, né? Porque equilibrar é adaptar. Se hoje isso aqui merece mais minha atenção, isso aqui eu darei menos. Equilibrar não significa eu vou fazer tudo, 25, 25, 25, 25, fiz tudo. Isso não é equilíbrio, né? Perfeito. Isso é estatística, matemática, algo que é completamente uma ciência exata que não acontece na vida física, Na Só né? vida. E humana. sempre Exato. 25. Equilíbrio hoje é 75 aqui, nada ali, 100 aqui, nada ali, porque é isso que eu preciso fazer hoje no mundo VUCA, onde eu vou me adaptar ao que está acontecendo agora. Então, você trouxe como ferramenta essa flexibilidade psicológica. Pessoas com mais flexibilidade psicológica, inclusive, lidam com mais imprevistos, lidam com mais hoje, não deu para fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E a saúde mental permanece ainda que num dia corrido, né, estressante ou cheio de atividades, porque existe essa flexibilidade. E depois você traz ainda a teoria U, para fechar com chave de ouro, falando sobre a importância da gente buscar, né, dentro de si, ao invés A do transformação que lado quer no de mundo. fora. Exato. Então procure dentro de si, ao invés de do lado de fora, porque se você ficar procurando do lado de fora, você vai ter realmente muita raiva ou tristeza em desequilíbrio, né, com a alegria. Então, você trouxe, assim, Doença tantas de alegria, né? ferramentas, você trouxe tantas ferramentas aqui nessa conversa que realmente você respondeu grande parte do que a gente ia perguntar aqui. Posso Mas eu fazer uma queria, pergunta? claro, todas. Agora eu quero inverter um pouco o jogo. A Ai, minha meu Deus. curiosidade, Olha o psicólogo. ao psicólogo, porque assim, eu tô de frente com duas grandes nutricionistas que têm uma importância, né, um reconhecimento já estabelecido. Mas assim, a minha curiosidade, qual que é o tamanho do psicológico dentro da área de vocês? Como que o psicológico chega através de uma consulta para a nutrição? Você diz dos nossos pacientes. O tamanho O que tamanho. preenche a consulta nutricional ou psicológico? Eu sou tão enviesada para responder essa pergunta que eu vou responder e depois deixo minha amiga responder. Mas assim, quando eu entrei na nutrição, Armando, e eu comecei a estudar nutrição, eu falei que lindo tudo isso, né? A bioquímica realmente ela é perfeitinha, acontece dessa forma. Que ótimo, a prescrição dietética é matemática, é exata. Põe aqui, tira dali, distribui macro e micronutriente, coisa mais fofa. E aí eu fiquei pensando, se é tão fácil assim, se é tão simples assim, né? Tão matemático, por que será que as pessoas não fazem assim? Por que será que as pessoas não comem assim? Por que será tão difícil? A alimentação, ela não é algo só fisiológico, né? Só biológico, a alimentação é comportamental, ela perpassa mecanismos importantíssimos do nosso sistema de recompensa, do nosso sistema mesolímbico. Alimentar-se é um ato comportamental, né? Não é um ato apenas fisiológico. Acho que talvez o comportamento que a gente mais repita ao longo da vida, né? A gente come 3, 4 vezes por dia. Talvez a gente repita tanto escovar o dente, que é automático. Né? Normalmente eu não preciso, não tenho atrelado emoções no meu escovar o dente, mas na minha alimentação terá. Né? Sensações, memórias, lembranças. Então, quando eu me alimento, eu acesso áreas importantíssimas, né? Falando assim da neurociência, e eu acabo em uma consulta observando que
Se eu não acessar comportamento e se eu não entender destas questões, eu não entendi a pessoa que está à minha frente. E eu não estou tratando um prato de comida, eu estou tratando uma pessoa. Então, para que eu possa fazer uma intervenção, eu primeiro preciso conhecer essa pessoa. E eu preciso entender os comportamentos dessa pessoa e dentro de que vida está a alimentação. E aí foi essa a razão de, no 6º semestre de nutrição, como eu já tinha outra graduação, eu falei, bom, eu vou estudar comportamento alimentar, porque senão eu vou ter aqui todas as ferramentas e vou fazer um copy and paste de anamnese, antropometria, né, e prescrição dietética, e eu não acho que seja esse o caminho. E desde então, entrei com a água na canela, estou me afogando com ela até aqui, né, meu mestrado foi nessa área, meu doutorado será nessa área, então eu nunca parei de estudar justamente ferramentas da psicologia, né, para serem aplicadas na nutrição. Nunca acessei o que um psicólogo deve acessar, né? Aliás, acessar eu acessei, não tratei. Encaminhei ao meu colega psicólogo. Mas muitas vezes eu acesso as emoções, eu acesso o comportamento, que é o que trata também a psicologia, né? E aí eu sempre trago para minha consulta, ok, como essa emoção interfere na sua alimentação, como esse comportamento interfere na sua alimentação, como esse pensamento interfere na sua alimentação. Porque é isso, né? Para aproximação ou afastamento de um prato de comida, existem muitas coisas que acontecem antes. E elas passam, né, por crenças, cognições, emoções, sentimentos, medo, culpa, tristeza, alegria, e tudo isso faz parte de um atendimento nutricional, não tem como separar. Eu não sei dizer nem a porcentagem que eu uso, porque né, parece que é um emaranhado só. E, na verdade, durante a consulta, eu acredito que o nosso papel maior ali frente ao paciente é realmente entendê-lo no dia a dia dele, todas as experiências que ele teve. Então, a minha consulta, eu falo que é uma consulta muito educacional e eu sou muito ouvinte, né? A Beta se especializou em comportamento alimentar, eu tenho uma especialização em comportamento alimentar durante os meus anos de prática clínica, porque é muito hoje, avaliando as minhas consultas, e eu atendo mulheres acima de 40 anos, principalmente por queixas, né, de sinais e sintomas da transição menopausal, e aí eu olho para trás, quando eu tinha acabado de me formar, eu atendia pessoas muito jovens querendo emagrecer 2 quilos, 1 quilo, a minha barriguinha assim. Hoje, se chega isso até a mim, eu me sinto até assim, agredida como profissional, falo assim, meu Deus, tem tanta coisa para que ela possa ter aí uma saúde, né, uma vida próspera, uma longevidade saudável. Então, hoje eu consigo observar o quanto aprofundar um pouco mais no comportamento, entender um pouco mais o paciente, isso eu estou falando ao longo de 20 anos de clínica, é muito valoroso para a gente, é muito valioso para a gente, é isso que faz toda a diferença para a adesão de um plano alimentar que você vai fazer nos últimos minutos da consulta, né? Então não é o meu maior tempo hoje gasto fazendo um plano alimentar depois de 20 anos. Eu falo que o meu plano alimentar é o brinde da consulta. Não, é o detalhe, né? Então, aquele papel que segue, que na verdade, no meu caso, que eu só atendo pacientes online, não tem nenhum papel, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. Aquilo tem que ser só, tipo assim, isso aqui é o final onde você precisa só avaliar como você vai seguir a sua vida, mas todo o resto, 1h30 de consulta, 90 minutos de consulta, é sobre como é você, como está você hoje, como é a sua história, qual a relação sua com a comida, com o ambiente que você vive, com a sua família. Então, hoje, o profissional de saúde é fundamental para qualquer especialidade, se a pessoa tem especialidade em comportamento nutricional, ou se ela tem especialidade na nutrição esportiva, ou em longevidade, ou em emagrecimento, não tem como, Armando, hoje a gente não lidar com as emoções desse paciente frente à mudança e transformação de vida, né? Não tem como. A Beta, eu acho que falou aí todo sobre o comportamento, o quanto é relevante, mas eu acho que fica aqui tanto para os nossos ouvintes e também para nutricionistas que acessam o nosso podcast, o quanto é valioso uma boa conversa com um profissional de saúde, de realmente ter aquele momento com o profissional que ele tem ali no primeiro contato 90 minutos ou
para alguns profissionais 60 apenas para te conhecer. Então, que você entregue o maior número de ferramentas sobre as suas emoções, sobre a sua história, para que ele possa fazer um trabalho ainda melhor. Né? E agora eu tenho uma outra pergunta. Armando, o que você acha que funcionaria, já deixando aqui um alerta para quem nos ouve, e também tentando trazer não só para os profissionais de saúde, mas para as pessoas que se interessam, né, por saúde. Se você só pudesse encontrar o seu paciente, que veio tratar com você um comportamento, uma emoção, uma vez a cada 30 dias, funcionaria? Esse, para mim, é um grande ponto na nutrição. Quando eu falo para as pessoas, a gente vai se ver toda semana nesse primeiro mês, ainda gera um estranhamento. Mas como a gente quer fazer com que a pessoa mude toda uma vida, todo um comportamento, toda a alimentação, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, e a gente entrega isso em 1h30 e checa dali 30 dias. Para mim, isso nunca funcionou, sabe? Para mim, enquanto profissional, né? Tem alguns pacientes que falam, mas para mim tá ótimo, em 30 dias eu vou voltar ótimo. E realmente tem paciente que volta, né? Tem paciente que eu falo, meu Deus. Mas para mim, eu sempre acreditei neste acompanhamento, como a psicologia sempre fez, né? Você encontra, às vezes, o seu paciente 2 vezes por semana, semanalmente, porque vocês vão trabalhando justamente essas ações que precisam ser feitas, esses entendimentos, e eu não vou conseguir saber sobre tudo. E o encontro humano é terapêutico. Existe algo que a tecnologia ainda não conseguiu copiar. Eu não vou falar que nunca vai conseguir, porque depois eu me arrependo, mas assim, algo que a gente ainda vê que é do humano, que estar com alguém capacitado tecnicamente, bem preparado, mas assim, alguém que esteja de verdade presente, e aí a gente fala da presença, não é só o corpo físico, a presença é interessado, ativo, que se emociona com a nossa história, que vibra com as nossas conquistas. Eu digo que é esse profissional que está escasso no mercado. Ao mesmo tempo que a gente vive uma saturação de pessoas formadas em todas as áreas, é extremamente escasso pessoas muito bem preparadas tecnicamente, sem deixar de lado essas competências socioemocionais. Então a gente precisa aquele profissional humano, aquele profissional que te olha no olho, aquele profissional que vibra contigo, que é aquele parceiro na conquista dos teus planos e ambições. E eu falo, aqui, né, é muito raro, infelizmente, né, quando a gente quase nunca cruza com as pessoas da nutrição, por exemplo. Quando a gente cruza para falar daquilo que já é desordem, transtorno alimentar dentro do quadro psiquiátrico. E eu falo, gente, ok, mas existe muito trabalho anterior, sabe? Fazer essa formação, né, seja para o aluno de nutrição, seja para o profissional de nutrição, que ele tem que investir em técnicas e conhecimentos técnicos científicos, mas sem esquecer de si, sem esquecer de que ele é o ingrediente ativo da relação, sabe? Talvez se eu for em várias profissionais eu tenha receitas ou coisas parecidas. O que a gente não consegue replicar é a essência de cada um de nós. Habilidades humanas intransferíveis. Quem procura a Roberta, quem procura a Alessandra, quer esse ingrediente, esse princípio ativo que não se vende em farmácia. Esse não vende em farmácia, o resto vende. O bonito da nutrição também, né, que como a gente lida com mudanças de hábitos também, e a gente precisa de tempo para que esses hábitos eles sejam criados, novos hábitos, né, e deixados os hábitos antigos, a gente também, porque não são todos os profissionais que atendem igual a Beta, que acompanham semanalmente, né, então eu acredito que a grande maioria hoje, atualmente, não faz esse trabalho. Então, nós também temos uma ferramenta importante, que eu considero importante, esse tempo, né, de 30 dias rever esse paciente, mas sem abandoná-lo.
Mas não mais importante, Beth, estabelecer as mudanças que acontecerão naquele mês, porque a gente não vai tratar tudo. E o paciente chega ali no consultório e fala assim: olha, eu quero resolver isso tudo. Eu falo assim: sim, mas a gente tem uma linha de tratamento. Então, durante estes 30 dias, você vai realizar esta e esta mudança. Daqui 30 dias eu te vejo novamente, para que a gente coloque em prática outras mudanças. Então, não é entregar todas as soluções para ver o paciente daqui 60, 90 ou 120 dias. É estabelecer essa continuidade. E poucas mudanças, eu falo que um degrau de cada vez. Se você coloca ali muitas mudanças, por exemplo, eu trato muito saúde intestinal também. Então, às vezes, você tem que criar um protocolo onde eu preciso dessensibilizar esse paciente de alguns alimentos, para poder entender aonde está ali um maior prejuízo de algum alimento para ele. Se eu preciso dessensibilizar, eu vou retirando um alimento por vez. Olha, você vai ficar 2 semanas sem este alimento. Aí depois você vai ficar mais 2 sem este. E aí depois você volta. Porque se você coloca tudo para ele fazer de uma vez, ele vai se perder. E nem você vai saber o que melhorou, o que piorou. Então, assim, protocolo para saúde intestinal, os tratamentos para mulheres, sinais e sintomas de menopausa, na transição menopausal, a gente não vai resolver todos os problemas de uma vez só. Qual é o mais, né, que está te afetando mais a qualidade de vida? A gente vai cuidando aos poucos, né? Então, acho que entendendo a gravidade de cada situação e a necessidade, a urgência de cada cuidado, e isso se dá com atenção plena, né, com interesse ao paciente, a gente vai conseguindo estabelecer essa continuidade, né, Beta? E é assim, não é nenhuma regra, tá? Não é que todo paciente eu vejo semanalmente, mas eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou ter que ver esse paciente até conhecer o paciente e entender o problema. Então, eu não tenho uma... Se vai ser 1 ano, se vai ser 3 meses... Não, e eu digo, se vai ser em 30 dias, em 15, em 1 semana, se vai ser 2 vezes por semana, se eu vejo daqui 3 meses... Cada consulta, né? Cada paciente é um paciente que vai trazer uma dificuldade ou uma facilidade. Exato. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente acabou indo para a nutrição, porque a gente não tem jeito, viu, Armando? Se abrir o portal da nutrição, a gente faria um podcast só de nutrição inteiro aqui. Se abrir o portal, a gente foi. A gente entrou com tudo. Mas a questão é que em todas as áreas, né, quando a gente fala de saúde, são vários os pratinhos, né? É o exercício físico, é a saúde mental, é emocional, são os relacionamentos, manejo do estresse, o sono. Então, são muitos os pratinhos. E equilíbrio também não é perfeição em todos, mas não é não deixar cair tudo de uma vez, né? É conseguir manter o ritmo desses pratinhos. Um vai estar mais rodando, o outro vai estar mais em cima, mas é conseguir manter o ritmo disso tudo e com um nível de cobrança que também não seja prejudicial. Porque quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que entender também o nosso próprio nível de cobrança com relação àquilo que nós nos colocamos. Eu falo que se tem uma coisa que eu não sou, não faço, não tenho na minha vida, é perfeição. Senão seria impossível fazer a quantidade de coisas que eu faço. Eu consigo fazer bem feito. Se o meu bem feito é suficiente para você, estamos juntos. Se não é, eu sinto muito. É o que eu consigo fazer na vida que eu tenho, né? Isso me faz feliz desse jeito. E tá tudo certo. Então, cada um de nós precisa encontrar qual é esse volume, né, que a gente coloca na nossa vida para cada coisa que existe na nossa vida. E, obviamente, a gente está chegando ao fim aqui do podcast, eu quero Armando mais 77 vezes, mas antes de encerrar, eu queria deixar aqui para vocês que nos ouvem, né, se de repente vocês estão sentindo que está muito difícil fazer isso sozinho, ou que vocês não sabem nem por onde começar, procurem ajuda profissional. A psicoterapia, ela é essencial, ela é extremamente importante. Ela não é só para quem está com uma patologia, muito pelo contrário. Eu lembro que quando minha filha fez 13 anos, eu falei, eu vou marcar a terapia. Ela, o que eu fiz? Ela falou para mim, eu falei, você não fez? Eu falei, filha, pelo amor, você não fez absolutamente nada, meu amor. Mas a psicoterapia vai ser um processo de descoberta para você importantíssimo, vai ser muito importante nessa fase que você está vivendo, sua vida está se transformando inteira na adolescência. É importante você ter
para ter alguém para falar sobre isso, isento da sua vida, das opiniões. A mamãe não é isenta, a mamãe vai se meter em tudo, né? A mamãe vai falar tudo que eu penso, e não é isso que você precisa agora. E aí eu falo, ela falou, mas eu não sei se eu preciso. Eu falei, então faz para lidar com quem não faz. Faz psicoterapia, que vai ser mais fácil de lidar com quem não faz psicoterapia, né? É muito importante. Eu acho que você tocou num ponto que para mim é muito assim, crítico, essa transformação no entendimento de psicoterapia. A gente vem de uma história que psicoterapia era para tratar problemas, era para tratar dificuldades, se não adoecimentos, tidos muitas vezes como adoecimentos, doenças psiquiátricas. Ok, temos ainda muito trabalho para fazer nesse sentido. Mas para sobrevivermos ao mundo VUCA, a gente precisa de adicionar determinados equipamentos no nosso sistema mental, tá? Que infelizmente ainda não fazem parte da escola, não fazem parte do treinamento para o trabalho, da graduação, que são essas competências básicas para um mundo que a única certeza é que tudo muda o tempo todo. Então, hoje, a ideia de psicoterapia como uma formação, uma preparação para a vida, tá? Onde eu vou me conhecer, quer dizer, a gente sabe que desde sempre, né, há muito tempo, a gente tinha os oráculos. Hoje, o oráculo moderno se chama psicoterapia. E o oráculo moderno significa, eu preciso, em algum momento da minha vida, por dor ou por prazer. Eu digo, eu não engano ninguém que normalmente a gente vai por dor. Por dor, a gente vai parar um pouco a nossa vida para tomar algumas reflexões, para mudar um pouquinho a nossa perspectiva e ver o que sobrou e ver o que temos ainda para construir. Então eu sou um defensor, eu concordo integralmente contigo, de que assim, psicoterapia serve para quem tem problemas, psicoterapia serve para quem não quer ser um problema na vida de alguém. Né? Então, de ambas as formas... Ou na própria vida, né? ou causar um problema na própria vida, eu acho que é muito importante. É uma forma de amor próprio, é uma forma de autocuidado, é uma forma assim... Quando a gente fala muito de autocuidado, geralmente se você fizer uma pesquisa no Google, vem assim, eu na sauna, eu na banheira de espuma, recebendo massagem. Talvez não seja tão gostosinho, mas a psicoterapia como uma forma de autocuidado é você poder entrar em contato com os teus monstrinhos internos, com as tuas sombras, com as tuas áreas fora do tua vista, né, teu ponto cego, para que você se torne uma pessoa mais plena, uma pessoa, não sei se uma pessoa melhor, mas assim, de toda forma, uma pessoa mais cheia de si, mais cheia de vida. E eu falo que assim, a gente tem que colocar na cesta básica, a gente tem que colocar dentro dos suplementos, então a gente vai ter o suplemento, assim, suplemento com uma reflexão diária, e essa reflexão diária é esse momento que cada um de nós precisa para parar, refletir, se ver, se olhar, se colocar em perspectiva. Armando, que maravilhoso ter você aqui. Foi uma delícia esse papo, eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado. Fique muito à vontade e, por favor, compartilhe esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, como nós amamos, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. Nós esperamos vocês no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um grande abraço, Armando, beijo, Beta, beijo a todos os ouvintes, até a próxima. Beijo, Armando, beijo, Alê, beijo aos nossos ouvintes, e até a próxima. Obrigado, gente.